Olá, oitavo ano, vamos para mais uma videoaula, videoaula desta quarta-feira, com o assunto amplitude, contido na página 238 do nosso material didático. Esse assunto é o assunto que vai introduzir o tema medida de dispersão, ou medidas de dispersão. Nós já vimos as medidas centrais ou de centralidade, média aritmética ponderada, mediana, moda. Então, já vimos tudo isso aí e agora a gente começa a falar do assunto medida de dispersão e temos esse assunto aqui, amplitude, que é pré-requisito para a gente chegar lá no que interessa, que é a variância e o desvio padrão. E nesta aula nós vamos aproveitar e vamos recapitular um pouco de média, através dos exemplos dados no livro, já força para esse caminho mesmo, para a gente falar da amplitude e dar uma recapitulada em média. Muito legal isso, que aí a gente se fortalece no conteúdo. Então, na página 238, tem aí dois exemplos que eu passo a trabalhar a respeito de amplitude. Foram dadas aqui duas sequências numéricas, A e B. Sequência A, 60, 90, 70 e 80. Sequência B, 40, 70, 90 e 100. E aí a gente vai dar a média de cada um e depois a amplitude de cada um. Então, começando pela média, vamos usar média aritmética de A. Média aritmética de A. Para calcular a média aritmética, o que fazemos? A gente pega os números, soma todos eles, faz o somatório dos números e aí divide pela quantidade de números. Temos 1, 2, 3, 4 números. Então a gente divide por 4. Então a média aritmética de A vai ser 60 mais 90, 150. Com 70, 220. Com 80, 300. 300 por 4. E aqui vai uma observação interessante. Eu já sei que essa divisão aqui vai dar exata, que vai dar resto zero. Como eu sei? Porque toda vez que eu vou dividir um número por 4 e este número terminar num par de zeros, ele é divisível por 4. O número terminando num par de zeros, ao ser dividido por 4, dá resto zero. Então, vamos fazer essa continha aqui à parte. 300 dividido por 4 e confirmar essa situação aqui do 00 dividido por 4 e dando o resto zero. Então, 30 por 4, 4 vezes 7, 28. Para 30 faltam 2, abaixo 0, 20. 5 vezes 4, 20. Para 20 não sobra nada. Está aí, o resto zero. Divisão exata. Então, dá 75. Bom, agora eu vou calcular a média aritmética de B. Então, eu pego o geral aqui de B, somo todo mundo. 90, 100. E novamente divido pelo número
né, pela quantidade de números. São 4 novamente. Média aritmética de B vai dar lá 110, né? 40 mais 70, 90, né? Vai dar 200, com mais 100, 300. Então, ó, 70 com 40, 110, com 90, 200, com 100, 300. Dividido por 4. Bom, coincidentemente, é a mesma média, né? Temos o mesmo resultado. 75, 75. Aí agora, que já recapitulamos a média aritmética, vamos à novidade, que é calcular a amplitude. Amplitude. A amplitude, ela é dada através da subtração do maior valor pelo menor valor. Eu pego o maior e subtraio o menor. Isso me diz o intervalo total que uma amostra de números, né, uma amostra de valores alcança. Então eu pego aqui, ó, e digo que a amplitude, que eu vou chamar de AM, amplitude de A, vai ser qual o maior valor? 90, menos o menor valor, 60. Essa amplitude de A vai ser igual a 30. Simples assim. Maior valor menos o menor valor. Sem complicação. Amplitude de A é 30. Amplitude de B. Maior valor, 100. Menor, 4. Então, 100. Perdão, 4 não, né? 40. Amplitude de B. 60. Então, observem que, apesar de ambos os conjuntos terem a mesma média aritmética, a amplitude não é igual. Aqui temos 30 e aqui 60. A amplitude em B é maior do que a amplitude em A. E com essa observação, a gente encerra o primeiro exemplo e vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2 do nosso material didático. O exemplo 2 diz o seguinte, ainda na nossa página 238. Um exemplo prático de amplitude pode ser observado com a medida de temperatura de uma localidade durante o dia. Considere os dados. Temperatura mínima, 22 graus Celsius. Temperatura máxima, né? Temperatura máxima parece até que vai passar um filme, né? 35 graus Celsius. E aí a gente quer saber a amplitude e antes vamos calcular a média, para a gente fazer uma comparação de amplitude e média. Então, temperatura mínima, 22 graus Celsius. Temperatura máxima, 35. Média aritmética, 22 mais 35, dividido por 2, porque só temos duas medidas. Média aritmética vai ser 7,57, né?
57 dividido por 2. A nossa média aritmética vai ser 28,5 graus Celsius. 57 por 2, 28,5 graus Celsius. E a amplitude? A amplitude vai ser a temperatura máxima menos a mínima. E a gente vai ter uma ideia do quanto a temperatura variou durante esse dia. E a temperatura central, a média entre a máxima e a mínima, a gente já sabe, 28,5. E agora, 35 menos 22, 13 graus Celsius é a nossa amplitude. Então, ela variou entre mínima e máxima em 13 graus Celsius. Qual foi a temperatura central nesse dia? 28,5 graus Celsius. E assim, fechamos o segundo exemplo e também a nossa videoaula. Nossa próxima videoaula será, na verdade, nossa live, também vai tratar desses assuntos. Mas amanhã, quinta-feira, trataremos do assunto medida de dispersão, falando de variância e desvio padrão. Até lá e bons estudos.